Queria te convidar para abrir a Bíblia hoje à noite em Lucas, capítulo 15. Muito conhecido por nossa passagem, eu falei ela sexta-feira à tarde e hoje eu quero falar sobre ela, sobre 7 coisas que esse rapaz fez de errado e 7 coisas que ele fez certo. Sempre Deus tem a saída quando nós caímos em erros, em falhas diante dele. Esta parábola do verso 11 ao verso 17 é tida como a parábola do filho pródigo ou do pai amoroso, né? E eu queria dizer nesta noite que esta parábola, ela ensina muitas coisas para nossas vidas, com os erros desse rapaz e também com os acertos desse rapaz. O primeiro erro que ele toma em direção à derrota é o verso 12. O mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. O homem sem Deus, ele não depende de Deus, e ele acha que por aquilo que ele vai conseguir ou ter, ele vai conseguir ser feliz. E o primeiro passo que esse homem disse: Pai, dá o que é meu, eu não quero saber se tu vai gostar ou não, eu não quero saber se tu é meu pai, eu não quero saber se aqui não fala da mãe, né? Não quero saber se a mãe vai gostar, se os funcionários não vão gostar, muito menos o meu outro irmão, estou pouco ligando, quero o que é meu. O homem, por natureza, sem Deus, ele é egoísta. Então ele disse: quero o que é meu. Depois, passado não muitos dias, verso 13, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. O homem sem Deus, né, sem o pai, sem a casa do pai, ele acha que ali não era suficiente, então ele vira as costas para aquilo e ele parte. Ele deixa tudo aquilo que o pai tinha para ele, tudo aquilo que o pai tinha conquistado para ele. E assim é o homem sem Deus. Ele vira as costas para Deus e vai em direção aos seus sonhos. Só que acontece uma coisa: o homem sem Deus, quando ele menos espera, tudo que ele tem desaparece. E desperdiçou os seus bens, desapareceu, dissipou os seus bens. Sem Deus não há bênção. É melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Acho que é um provérbio até que diz isso, né? Então, mas ele achou que ele estava mais do que certo. Eu quero o que é meu. Saiu com bastante coisa, virou as costas para o pai dele, foi para uma terra distante. E de uma hora para outra, tudo aquilo que ele baseava a sua confiança e o seu futuro, desapareceu. Se não bastasse, o verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Ele não esperava, mas assim é. O homem é orgulhoso, vira as costas para Deus, acha que aquilo que ele tem é suficiente, vai longe de Deus, dissipa os seus bens, gasta tudo o que ele tem, começa a ter experiência horrível e começa a sofrer. Diz o verso 14: gastou tudo o que tinha e começou a passar necessidade. Olha o contraste de alguns dias da vida desse garoto em relação ao que ele tinha em casa. Em casa ele tinha um pai, não precisava pedir, o pai estava sempre para dar. Ele não precisava virar as costas para o pai, porque o pai estava sempre presente. Ele não precisava ir para um lugar distante, porque o pai tinha o melhor para ele. Ele nunca ia gastar tudo, porque o pai tinha muito mais do que deu para ele. Mas acabou. E começou a passar necessidade.
O homem longe de Deus, ele passa necessidade. Perto de Deus, ele não vai passar. Ele estava muito bem naquela casa. Ele estava super bem. E diz o verso 15: tendo ele necessidade, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. Eu pergunto para você e para mim, ele precisava de trabalho? Não! O pai dele tinha uma fazenda grande, uma grande propriedade, muitos funcionários, lá ele ajudava. Mas quando a necessidade bate, tem uma frase que eu aprendi nesse ministério: o diabo é um oportunista que se vale das nossas fraquezas. E quando nós estamos mal, nos abre porta para derrotas. Mas Deus, em Cristo Jesus, não é um oportunista, é a oportunidade que todo homem tem de ser salvo e liberto e ganhar uma nova vida. E ele foi indo de erro em erro, tornou-se servo de um homem desconhecido. Quero que tu me dê trabalho. E este mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. O homem sem Deus, ele se torna cego e não vê o buraco que ele está entrando. Ele estava se tornando servo de alguém que ele não conhecia, se tornando dependente de alguém que nunca tinha visto a vida dele, e ele estava se dando por satisfeito em ganhar um trabalho que era cuidar de porcos, que nunca isso iria acontecer se ele tivesse ficado com seu pai. E diz o verso 16: ninguém lhe dava nada. Foi realmente um estado de miséria. Então ele exigiu, partiu, teve uma vida de pecado, começou a ter experiências equivocadas, tentou a última tentativa sair daquela miséria, se tornou escravo de um homem que não amava ele, não conhecia ele, comia comida de porcos, foi humilhado e chegou uma grande e completa miséria na vida dele. Mas o bom dessa história é que ela não fica na desgraça, ela tem uma mudança e uma transformação. Sexta eu falei bastante sobre esse primeiro aspecto, mas eu quero me deter hoje sobre que há solução para todo aquele que está perdido. E mesmo nesta miséria, após trilhar esse caminho de derrota, de fracasso, chegou a uma conclusão que ele estava em rebeldia, que ele tinha errado e que nunca tinha passado na mente dele, mas custou um alto preço aquela decisão de deixar a casa do pai e entrar pelo caminho do erro e da perdição e do pecado. E talvez ele chegou até pensar: não tem mais volta, não tem mais volta. Mas digam todos: Deus nos ama e nunca desistiu de nós. Sempre, por mais equivocado que alguém possa estar na sua vida, se ele entrar pelo caminho do arrependimento, tem restauração. Quer restauração? Arrependa-te dos teus pecados. Quer nova vida? Arrependa-te dos teus pecados. Quer nova vida? Abandone o erro. Quer nova vida? Confie em Jesus, que Ele te ama e pode te socorrer e te libertar. E ali estava ele, e Deus começou a operar na vida dele. Eu creio que isso também foi resultado da oração do pai dele, porque o pai dele ia todo final de tarde ver se ele voltava. E um dia ele olhou e ele estava voltando. O pai dele orava por ele. Quem aqui está orando por um filho, por uma mãe, por um pai, por um parente? Levanta a mão bem alto. Não desista. Esta mãe que orou por esse filho, ela trouxe as roupas dele numa reunião. Eu fiquei tocado quando eu vi as fotos e a filmagem que o Dionísio mostrou. Ele estava trucidado, liquidado numa cama de hospital, cheio de aparelhos. E agora esse garoto tem um porte atlético, está melhor do que eu e tudo, Dionísio. Incrível o que Deus faz. Deus ama, Deus responde,
a oração de uma mãe. Não desista. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, eu e a minha casa vão entrar no céu, em nome de Jesus. Verso 17. Então, depois de todo esse caminho de erro e pecado, a Bíblia diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Diz aqui que ele, caindo em si, começou o regresso. Quer mudar de vida? Quer sair da necessidade? Quer sair desta vida de solidão? Quer sair das ataduras, como foi pregado semana passada, em todas as áreas da vida? Deixe Deus tocar o teu coração e deixe Ele te levar a cair em si, a reconhecer o teu erro. Uma vez eu vi de um pastor, ele falou para mim que o primeiro passo de uma mudança e transformação na vida de alguém é ele reconhecer que precisa ser mudado. E a Bíblia diz que ele ali no meio daquela maravilhoso lugarzinho, aquele cheiro perfeito de porcos, a Bíblia diz que Deus tocando o seu coração, ele caiu em si. A transformação não é externa, não dependia do cheiro daqueles porcos, da imundícia que ele estava. A mudança é quando Deus toca o coração do homem. Por isso que a Bíblia diz, se com tua boca confessar e no teu coração tu crer, tu serás salvo. Eu vim aqui essa noite para pregar que é mudança em Jesus. Para você que está aqui, para você que está assistindo em casa, estou aqui hoje anunciando o Evangelho, que é o poder de Deus. E eu não me envergonho porque Ele muda as nossas vidas. E caindo em si, diz o verso 17, disse, quantos trabalhos de meu pai, tem pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Quando Deus toca o nosso coração, nós começamos a refletir novamente sobre o que é certo e o que é errado. Começou a voltar à memória dele o que ele tinha em casa e o que ele tinha perdido. E ele falou exatamente isso. Quantos trabalhadores do meu pai estão numa situação melhor do que eu? Quantos trabalhadores do meu pai nesta hora da comida estão sentados à mesa, em uma toalha bonita, com pratos bonitos, com uma comida feita pela dona fulana, que eu sempre amei as comidas dela, o que eu tinha na cabeça em sair de casa? Quando Deus toca o coração de um pai que sai de casa, de uma mãe que sai de casa, de um filho que sai de casa, de alguém que se rebela contra uma autoridade, contra alguém na família, Deus começa a acordar a nossa memória, que estava morta e cega pelo pecado. E Ele começou a refletir. Quantos lembram quando Deus agiu na tua vida e tu começou a refletir, dizendo, mas o que eu estou fazendo da minha vida? Quem lembra disso? Só eu. Todos nós. O que eu estou fazendo da minha vida? Verso 18, o caminho do retorno é o caminho do despertar de Deus, cair em si, da reflexão, eu aqui morro de fome, mas é também levantar-me-ei. Aleluia. Vou me arrumar, diz a minha versão, voltar para o meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Vou me arrumar, a outra versão diz, vou me levantar. Aleluia. Não basta cair em si e refletir, tem que se levantar para ir em caminho ao que é certo. Uma vez me deram uma definição de arrependimento que eu nunca me esqueci. Arrependimento é isso que eu vou mostrar aqui. Eu estou caminhando de frente para o pecado, saindo de casa achando que eu sou o grande e que eu vou vencer, mas Deus começa a agir em mim, eu começo a refletir. Arrependimento então é, eu viro as costas para o pecado e fico de frente
para o propósito, para Deus, para tudo aquilo que Deus tem na minha vida. Ele se levantou, e ao se levantar, Deus já tinha atuado no coração dele. Não basta vir na reunião toda semana e continuar pecando. Tem que deixar Deus tocar, mas você tem que tomar a tua decisão. Você tem que tomar a tua decisão. Não quero mais ficar de frente para o pecado. Não quero mais ficar de frente para a desobediência. Não quero mais ficar de frente para a rebelião, para aquilo que está errado. Levantar-me-ei, vou me arrumar, vou voltar para casa. Tomou uma decisão, mas ele disse também: eu vou chegar diante do meu pai e vou confessar para ele o meu pecado. Porque a Bíblia diz: vou me arrumar, verso 18, voltar para o meu pai e dizer, confessar. O verdadeiro arrependimento é quando Deus desperta o meu interior, me leva a cair em si, eu começo a refletir na minha vida errada que eu estou levando, eu tomo uma decisão de abandonar aquilo, mas quando eu me volto para Deus, eu não venho cheio de desculpas, eu não venho para justificar minhas falhas, eu não venho para dizer não foi bem assim, Deus está equivocado. Não, Deus, eu pequei, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu preciso de Ti. Salmo 32. Podia ler o 51, mas vamos ler o 32. Davi disse assim, tomara que eu tenha acertado o salmo. Acertei, né? Versículo 3. Enquanto, Davi dizendo, calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto aquele garoto calou seus pecados, enquanto ele achava que ele podia viver com aquilo que ele tinha pego do pai, enquanto ele achava que ele podia tocar a vida, enquanto eu calei meus pecados, e ele nem enxergava, mas o salmista está dizendo, eu enxerguei, os meus ossos envelheceram com constantes gemidos. Eu fico imaginando quanta dor de estômago ele teve comendo comida de porcos. Quem já teve dor aqui no intestino, no estômago? Aquelas dores que correm para um lado e para o outro, levanta a mão. Imagina, ele comia comida de porcos. Eu nem vou falar mais disso. Sofrendo, a mão de Deus pesava dia e noite sobre mim, e eu fui perdendo minhas forças, secou como o calor no verão. Meu Deus, uma plantinha no sol, sem água, até o dia em que eu disse, Pai, pequei contra Ti, confessei o meu pecado. Quer mudar de vida? Não deixa apenas que o arrependimento seja um remorso, um sentimento de ver o erro. Confessa e abandona. É Deus que faz isso na nossa vida. Se a obra do Espírito Santo, confessei-te o meu pecado. Ele está dizendo aqui que ele confessou o pecado dele para Deus. O que era? Adultério e suicídio. Ele tinha matado o marido da mulher que ele tinha deitado, que não era dele. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Ou seja, Deus, Ele falou tudo. Não tem mais nada que esconder para Ti. Aliás, Tu sabe tudo, mas Tu quer que eu confesse, Deus. Isso é muito importante. O diabo nos lembra dos pecados para nos derrotar. Deus nos lembra dos pecados para mostrar o seu amor, para nos dar graça, para botar para fora. Isso é sensacional. Sensacional. A mulher, quando Jesus disse, tu está certa, mulher, tu não tem marido mesmo, tu já teve 5 e o que tu tem agora não é teu ainda. Eu sempre troco, 5 era 4, era 5, né? 5, mão cheia. Que horror, meu Deus. Ela não saiu correndo. Ela sentiu o amor de Jesus. O Dionísio citou aqui semana passada aquela mulher que foi à casa de Simão.
E ele fez uma pergunta: o que levou aquela mulher lá? O amor de Jesus, Dionísio. Atraiu. O amor do Senhor nos constrange, Dionísio. O amor do Senhor nos atrai. Com amor eterno te atraí, diz Jeremias, né? Ou Isaías. E te conquistei. Deixa o amor dele te conquistar hoje à noite. Deixa ele te levar a você confessar. Abrir teu coração. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E sabe o que o diabo está dizendo para ti? E diz para mim, e diz para todo mundo que está ouvindo, agora, nessa live ou depois, nesse culto, nessa transmissão: não confessa, tu és o único. Ou então ele diz ao contrário: para que confessar? Tem muita gente fazendo o mesmo. Não interessa o que os outros fizeram, deixaram de fazer, eu quero mudar de vida. Foi isso que aquele garoto disse. Talvez o inimigo disse para ele: mas pá, rapaz, que voltar para casa coisa nenhuma, e chegar lá e olha a vergonha que tu vai passar diante do teu pai e dos funcionários do teu pai, e aquele teu irmãozinho danado que não te ama, vai rir de ti. Para que tu vai passar por isso? Digam todos: não há melhor caminho para uma vida certa, para ser próspero em todas as áreas, que o arrependimento e a confissão dos pecados. Confessei o meu pecado e as minhas iniquidades não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E digam todos: e quando eu confesso, Ele é poderoso para me perdoar as iniquidades e todo o meu pecado. Amém, irmãos? Então ele realmente tomou um caminho errado, mas ele nos ensina que ele tomou o caminho da volta. Tomou o caminho da volta. Ele não só apenas reconheceu que suas roupas estavam sujas, mas as suas atitudes estavam equivocadas. E não apenas reconheceu que os seus atos estavam errados, mas que a sua intenção tinha sido errada. Quando ele saiu de casa, ele não tinha visto isso. Mas a vida é assim. Deus tem a hora certa para nos acordar. Deus nunca desiste de nós. Confessei, vou chegar lá diante do meu velhão e vou dizer para ele: Pai, pequei diante de ti. Não apenas diante de ti, pequei para com Deus, porque tudo que eu ganhei até hoje de ti, foi Deus que te deu e eu não tinha visto. Filho, menino, menina que está aqui hoje à noite ouvindo, nunca amaldiçoa o teu pai, nem despreza ele, porque tudo que ele te dá, não foi ele que conseguiu apenas, foi Deus que deu. Quer viver dias felizes, diz a Bíblia, né? Honra teu pai e a tua mãe. E se ele está vivo, corra para se acertar. Corra para se acertar. Não perca a oportunidade. Não tem pai perfeito, não tem mãe perfeita. Um dia tu vai ser pai, vai ter uma esposa, aí tu vai entender. Vai cair a ficha sem você ler livro algum. Sabedoria da vida. Mas faça isso hoje, não deixa para amanhã. Confessou, verso 19: não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Fez uma declaração, abriu o coração para o pai. Olha, pai, eu não precisa nem me tratar mais como filho. Me bota lá no fundo, lá onde moram os teus funcionários, que aquilo é muito melhor do que eu passei, pai, se tu soubesse. E diz o verso 19: me trata como um dos teus funcionários. Sabe, quando tu te voltar para Deus de coração, não fica exigindo. Abra mão de todo o teu pecado e deixa Deus te reconstruir, te devolver aquilo que Ele tem para ti. E o pai fez isso. Levantou-se, diz o verso 20 na parte A. Verso 20 diz assim: e arrumando-se e levantou-se, foi para o seu pai. Então ele tomou alguns passos de erros,
Mas ele deixou Deus tocar o coração dele, despertou ele refletiu, ele decidiu, ele confessou, ele declarou, teve uma prontidão, abriu mão de tudo e voltou. E sabe o que me chama a atenção? Que até ali era a parte dele. Tu pode ver que do verso 20 em diante, ele não fala mais nada quase. É só o amor do Pai. É só o amor do Pai. Se você que está aqui, ou que está em casa, assistindo essa reunião, tomar essa decisão de deixar Deus agir no teu coração, sabe o que vai acontecer contigo? Arrumando-se, foi para seu pai. Aí para de falar dele. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e o abraçou e o beijou. Domingo à noite eu fui a Campo Bom e preguei sobre o perdão total ilustrado na vida de José. Sabe uma das coisas que me tocou na vida de José, que é a mesma coisa que Jesus fez por nós? Ele perdoou os nossos pecados e esqueceu. Cristo, depois que ele voltou, ele não chegou para os discípulos e disse: aí, seus safados, me abandonaram na hora que eu mais precisava. Cadê o Judas? E aquele Pedrão? Aquele Pedro? Nada contra quem é Pedro aqui, tá? A gente sempre cita Pedro, né? E aquele Pedro que me negou 3 vezes, não fez isso. Nunca jogou no rosto deles os erros deles. Depois de 22 anos que os irmãos de José tinham vendido ele, jogado ele num poço, e iam matar ele, e o irmão Rúben não deixou, e ele só sofreu. Foi para a prisão, porque o patrão dele não acreditou nele, acreditou na esposa. E depois, quando ajudou um copeiro na prisão, o cara nem lembrou dele. Depois de 22 anos, Deus o abençoou, ele era o primeiro depois do faraó. Ele se revela para os seus irmãos. E ele não diz: chegou a hora da vingança. Vocês tentaram me matar. Não. Sabe o que ele fez? Ele tirou todo mundo da sala. E deixou só os irmãos dele. Sabe por quê? Porque ele era tão poderoso no Egito, porque se alguém soubesse que os irmãos dele tinham feito, eles iam se vingar deles. Ele não expôs, ele não cobrou. O perdão de Deus, ele é pleno, ele é total. E aquele pai, o diabo sempre vai dizer: não volta para Deus que ele vai te destruir. E vai te destruir. Não. Não. Gente, eu quero dizer uma coisa aqui que me veio na mente agora. Tudo que eu já fiz de errado, que tu fez de errado, tudo que eu já botei fora, que tu já botou fora, não é nada diante da tua vida. Quando o pai abraça e beija o filho, ele está dizendo: tu é mais importante de tudo que tu botou fora. Nunca tinha pensado nisso, me veio aqui agora. Tu és mais importante, Deus está dizendo para ti hoje à noite aqui. Teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa, tua família. Não desista. Deus é amor. E Ele nunca vai desistir. E esse pai, revelando Deus, não jogou no rosto desse filho. Correu, abraçou e beijou. E o filho disse: pequei, não sou digno. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo e sandália nos pés. Traga e mate um bezerro gordo e vamos fazer uma churrascada. Era isso que aconteceu. Vamos fazer um churrasco. Vamos comemorar, fazer uma festa, um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Digam todos: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Se você continuar no pecado, sem querer Deus, Deus vai continuar dizendo: tadinho, ele está morto e não sabe. Mas Ele quer te dar vida. E nós
estando morto em nossos delitos e pecados, o apóstolo fala em Efésios, capítulo 2, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele veio para salvar os perdidos, Ele veio para os enfermos. Se tem alguém que sabe tratar com pecador, se chama Jesus Cristo. Se tem alguém que sabe como resolver pecado na vida de alguém, é Jesus Cristo. Porque diante de um paralítico ele diz: teus pecados estão perdoados. E todo mundo deve ter pensado: mas ele veio para ser curado, ele está falando dos pecados. Ele quer te curar no interior, porque se tu for curado fisicamente, você é abençoado aqui, mas a cura no teu interior te dá vida eterna em Cristo Jesus. Filhinho, tu estás perdoado. Coloque uma roupa nele. Vamos lavar ele. Eles não colocaram a roupa com ele sujo, deram um banho. O sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado para nos limpar e nos purificar de todo pecado. Coloque um anel no dedo, que era o anel da família. O selo do Espírito Santo, que é me selar e te selar, e dizer lá no meu interior e no teu interior: eu sou filho de Deus. Eu fui adotado. Filho adotado não é filho legítimo. Filho adotado é um filho que alguém decidiu transformar ele em filho seu. Deus decidiu nos transformar seus filhos através de Jesus Cristo naquela cruz. Sandália nos pés. Por quê? Porque ele com seus próprios pés tinha ido para o erro e se sujado. Ninguém veio de pé no chão para o culto hoje, né? Quem é que veio sem sapato, sem sandália para o culto hoje, sem bota? Ninguém. Isso aqui é gelado. Ninguém. Por quê? Quem aqui quando era guri pegou alguma coisa no pé? Uma vez eu fui para uma praia quando eu era adolescente, voltei cheio de furúnculo debaixo do meu pé. Andava de pé no chão. Sabe por que Deus deu uma sandália para ele? Para dizendo: a partir de hoje teu andar não vai ser mais no pecado. O que Jesus disse para aquelas pessoas? Vai, não peques mais. Salvação significa não apenas crer que eu fui perdoado e amado, é andar na nova vida que Jesus tem para nós. Coração mudado, mente mudada, muda o nosso andar, o nosso caminho. Amém, irmãos? E eu quero te incentivar pregando o Evangelho, que nem estou pregando hoje à noite, estamos pregando hoje à noite, que tu não pare de pregar para ninguém. O Evangelho não condena, o Evangelho salva e liberta. Ele é o poder de Deus que muda e transforma as vidas. Quem aqui já foi mudado, salvo por Jesus, levante sua mão. Dê o teu testemunho para as pessoas. Fale do que Jesus tem feito na tua vida. Amém, irmãos? O mundo está todo mascarado. De 2020 para cá, grande parte do mundo está mascarado. Olha só que diferente. O Paulo verdadeiro é esse aqui. Sabe o que esse garoto fez? Ele decidiu: não vou mais mascarar minha vida nem para mim, nem para meu pai, e nem para Deus. É hora de tirar a máscara, espiritualmente falando, e abrir o coração para Deus, e dizer para Deus: eu preciso de Ti. Talvez o que está roubando o teu sono é que você está escondendo alguma coisa. Você está mascarando alguma coisa. Você está encobrindo alguma coisa. Não tenha medo. Cubra a tua cabeça. E volte-se para Deus. E volte-se para Deus. Eu sei que a maioria que está aqui hoje é salvo. Mas você precisa pregar esse evangelho para as pessoas serem mudadas e transformadas. Você deve continuar orando.
para que as pessoas nunca percam a oportunidade de ser salvos e libertos.